Sabe aquelas pessoas, eu não consigo dizer o que eu sinto. Aí você fala assim, mas como você não consegue? É só dizer, não. Tem uma barreira, assim. né? Tem aquela âncora dentro da pessoa que não permite ela se expressar, né? Aí você vai entender um pouquinho melhor, mas vamos entender, né? Você vai, claro que não é tão simples assim, mas vamos entender. São anos. Que, por exemplo, lá na infância, na adolescência, sei lá, ela tinha, por exemplo, cuidadores iniciais aí, que podem ser os pais ou não, que falavam assim, olha, chorar é coisa de mulher. Gente, isso é um absurdo. Entendeu? Filho meu não chora, né? Ou o filho cai, não, levanta, não chora. Não, aqui ninguém pode sofrer, aquela coisa toda. A pessoa carrega isso para a vida inteira, essa crença. Sejam bem-vindos a mais um podcast Questão de Pele e Cabelos, onde cada vez a gente tenta trazer uma questão de pele, uma questão de cabelo e uma questão emocional. Hoje vai ser questões que abrangem tudo. Estou aqui com uma convidada incrível, que é a Andressa Barbosa, psicóloga, empreendedora, mãe, dona de vários papéis e que cada vez que a gente senta para conversar, a coisa flui que é uma delícia. Andressa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com você. Sempre um prazer estar com você, né? E muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Andressa, a gente tem 1000 coisas para conversar. Sim. E assim, eu sou médica, dermatotricologista, cuido de dores, que eu falo que são emocionais, que não são só físicas. Sim. Você cuida das dores emocionais também. Eu acho que nós duas a gente consegue juntar o melhor dos mundos. Sim. Né? Os pacientes, eles me procuram e, ok, o problema é o cabelo. Mas quando a gente vai na anamnese, aquela anamnese, assim, desvendando tudo que está acontecendo, a gente chega muitas vezes em questões extremamente emocionais. Sim. Uma vez a gente conversando, você trouxe a tricotilomania, que é a mania das pessoas de arrancarem os cabelos. E eu tenho casos assim de pacientes com tricotilomania, fora as demais doenças de cabelo. Muitas vezes a gente vai ver que essas pessoas têm problemas muito mais profundos. Sim. Né? Eu falo assim, eu estou trazendo a tricotilomania, mas assim, muitas vezes a gente vai conversando na anamnese e vai chegando a problemas de relacionamento que vão impactar. Eu falo sempre, cabelo é a ponta de um iceberg de coisas que está acontecendo. O que você podia trazer para a gente em relação aos relacionamentos? Vamos para esse lado, que eu acho que esse lado é um lado bem importante e a base de todos nós. Todos nós temos algum relacionamento para ser conversado, para ser discutido. Sim, e é muito interessante, né, quando você coloca essa questão mesmo de que, né, o cabelo ou questões assim físicas, né, a pele, alergias, né? Cutâneas. Exatamente. Quando você vai investigar, claro, existem muitas questões e às vezes não é nem só um fundo emocional, né? Quando a gente, como psicólogos, né, a gente vai entender e vai investigar, às vezes isso é tão mais enraizado, né? Isso vem muitas vezes de um padrão comportamental, e quando a gente fala de padrão comportamental, por vezes padrões relacionados a crenças, então uma crença de autocobrança, né, uma crença de autopunição, e que aí a pessoa, quando ela vai buscar ajuda, na verdade ela já está num estágio muito mais avançado. Até antes de falar um pouquinho sobre relacionamento, você falou uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, quando a pessoa chega, né, num estado desses para você, por vezes, ela pode ter, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo. E que ela está utilizando, né, essa estratégia como uma estratégia de alívio. Porque é muito comum isso, né? Você tem uma obsessão muito grande. A gente que rói unha também. E as pessoas, elas têm, inclusive esse é um transtorno que é muito importante sempre de ser trazido, porque as pessoas têm a ideia de que um transtorno obsessivo compulsivo, ele está só relacionado à mania de limpeza. Sim. É mais comum, assim, né? Talvez exato. E as pessoas falam assim, brincam, tem toque, né? Aquela coisa toda. Só que não é apenas isso. Um dos mais graves, por exemplo, está relacionado à obsessão mental. E que a pessoa, por vezes, você pode passar uma vida inteira, você pode conviver com uma pessoa e não saber que ela tem toque. Olha que interessante. Porque isso está no campo mental dela. E ninguém entra nesse campo. E ninguém entra. Então, por exemplo, ela tem estratégias mentais
para aliviar determinados pensamentos. Então, um pensamento que ela anula, digamos assim, o efeito dele com outro pensamento. Às vezes ela não vai checar a fechadura, às vezes ela vai aliviar essa tensão com outro mentalmente, né? E por vezes também pode chegar algumas questões nesse sentido, porque é uma forma de aliviar aquela tensão, porque gera realmente uma tensão, né, de algo muito ruim que ela precisa aliviar de alguma forma. Bom, em relacionamentos, a gente está se relacionando o tempo todo, né? As pessoas entendem assim, relacionamentos que é já levam... mulher, né? Exato, não é nada não é. disso, Então, é se você mais, se relaciona com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, seu irmão, amigos, no trabalho, na escola, né? E consequentemente, também em relacionamentos afetivos. E dentro da parte de relacionamento, o que eu acho mais importante é a habilidade, porque é uma habilidade de comunicação. Comunicação. Essa é a habilidade mais importante que você precisa desenvolver, né? Então, se você é uma pessoa que você entende, eu não me comunico bem, e aí vamos entender o que é não se comunicar bem. Não é só falar. Por exemplo, tem pessoas, né, como eu sou uma pessoa que trabalho terapia cognitivo-comportamental, e até explicando aqui um pouquinho, né, para as pessoas o que é. Trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental é entender que, diante de determinadas situações, eu tenho uma cognição, ou seja, eu interpreto a minha maneira e eu me comporto de acordo com essa interpretação. Então, eu olho uma situação, eu olho aquilo, de repente aquilo me fez mal, eu tenho um sentimento específico dentro de mim e aí eu me comporto de tal forma ou de outra. Então, se eu passo por alguma situação, alguém me chama a atenção, eu fico triste, eu posso me isolar. Se a outra pessoa já pode, se alguém me chama a atenção, eu fico com raiva, explode. Eu posso chorar, eu posso explodir, né? Então, assim, basicamente é isso. E dentro disso, a terapia do esquema, né? Que são as formas com que, os esquemas, né? Que eu crio para conseguir me defender. Um dos esquemas, não me defender, mas me adaptar. Então, entenda assim, o ser humano, ele está sempre buscando se adaptar. É sobrevivência, né? Então, e qual que é a sobrevivência maior? Eu preciso estar num grupo. Porque estar num grupo, desde a época dos primatas, né? Isso me garante o quê? A sobrevivência. Então, por isso que nós buscamos o quê? Nos apegar, buscamos estar inseridos em grupos. E aí, quando você fala em comunicação, por exemplo, será que você não tem um esquema que a gente chama de inibição emocional? Ou seja, aquelas pessoas que não conseguem expressar sentimentos. Sabe aquelas pessoas, eu não consigo dizer o que eu sinto. Aí você fala assim, mas como você não consegue? É só dizer, não. Não é assim. Barreira, né? Tem aquela âncora dentro da pessoa que não permite ela se expressar, né? Aí você vai entender um pouquinho melhor, mas vamos entender, né? Você vai, claro que não é tão simples assim, mas vamos entender. São anos. Que, por exemplo, lá na infância, na adolescência, sei lá, ela tinha, por exemplo, cuidadores iniciais aí, que podem ser os pais ou não, que falava assim, olha, chorar é coisa de mulher. Gente, essa é uma absurda. Entendeu? Filho meu não chora, né? Ou o filho cai, não, levanta, não chora. Não, aqui ninguém pode sofrer, aquela coisa toda. A pessoa carrega isso para a vida inteira, essa crença. E aí entram o quê? Os pressupostos. Se eu chorar, serei fraco. Né? Se eu demonstrar a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, não serei levado a sério, não serei respeitado. E, de fato, a pessoa se porta dessa maneira, inclusive em relacionamentos. Né? E não tem coisa mais linda do que você falar o que você sente. E eu sempre costumo, às vezes, quando eu pego, né, trabalho com pessoas, com pacientes, ou converso com pessoas que têm inibição emocional, falo assim, vamos lá, se eu falo pra você alguma coisa que tá me machucando muito, que eu tô muito triste, que eu falo de uma vulnerabilidade muito grande minha, o que você vai querer fazer? Aí depende da maturidade da pessoa que tá escutando, né, do outro lado. Mas assim, em geral, a pessoa vai querer o quê? Te acolher, te abraçar. Ela vai sentir, por quê? Porque é angustiante ver a outra pessoa sofrer, né? A não ser que você tenha um transtorno de personalidade seríssimo. Aí você vai usar não vamos entrar nisso, né? É outro papo. Não vamos. Mas, em geral, é isso que acontece. E aí, quando você faz a pessoa pensar dessa forma, você fala, é verdade. Então, por que é que você entende
né, que de repente você não poderia demonstrar a sua vulnerabilidade. Brené Brown. Exato. Gente, eu amo ela. Eu amo ela. Né? A coragem de ser quem você é. A força da vulnerabilidade. Exato. Né? Ao contrário, né? É sensacional. É demais. Então, assim, quando a gente fala em relacionamentos, em relações, se você construir, se você focar nessa habilidade de comunicação, você consegue evoluir bastante. Eu acho assim, comunicação, vulnerabilidade, você ser você mesmo. Aí a gente volta para... Eu faço meditação, gente. Eu vivo sentindo os meus chakras. Isso para mim é uma realidade, né? Eu estudo física quântica. Então, assim, os chakras, eles são muito presentes quando a gente vai estudar esse lado. E sentir os chakras. Então, assim, o chakra cardíaco é um que me chama muita atenção. Se eu tomo qualquer atitude que me aperta, que me dói o peito, é porque a coisa não tá legal. Eu acho que assim, a gente se olhar, se tornar... Todo relacionamento que a gente for sincero, que a gente for verdadeiro, ele é sólido. Tudo flui. Sim. E mesmo errando, a gente está tentando... Mas se a gente errou sendo sincero... É aprendizado. É aprendizado. E eu acho que até a interpretação do outro é outra. Sim. Se a gente... Filho, errei. Me desculpa, falei o que eu não devia ter falado. É diferente, né? A gente mostrar a vulnerabilidade. Sim, somos seres humanos, somos reais, né? E quando você faz isso, você meio que quebra a perna as pernas do outro, né? Porque verdade. O outro, ele fica sem reação. É que nem aquela coisa quando, de repente, você tá ali ou com o paciente ou com o cliente, o cliente chega ali todo bravo, você fala assim, é verdade. Você tem razão, né? Você tem razão, eu errei. Ele para, porque não é o que ele espera. Ele espera que você reaja, que você seja reativo e não proativo. Né? Então, quando você entende isso, por isso que é muito importante também, mesmo para você que de repente, né, quando eu falo para você assim, para quem está nos ouvindo, que não é profissional da área, né, entender sobre comportamento humano é vida. É fundamental, né? Você melhora as suas relações, você passa a entender o outro da forma como ele se comporta. Ah, mas por quê? Mas ela não fala assim, porque ela é assim. É o jeito dela. E você não vai mudar o jeito dela, mas você pode fazer uma coisa, que é o que eu sempre digo. Você pode mudar o seu jeito. Você pode mudar a forma como você reage, como você lida com relação ao ato dela não falar. E aí, naturalmente, você muda a resposta dela. Assim, isso eu falo. É comportamento. Eu falo que a gente vê o mundo com óculos que a gente tem, né? Cada um tem um óculos. Acontece uma situação aqui. Se eu desenhar o 6 para mim, é 9 para você, o 9 para você, 6 para mim. Quem está certo, quem está errado. É visão de mundo. Exato. Cada uma tem uma visão de mundo. Exato. O segredo é respeitar a visão de mundo do outro. Porque é assim, todos nós temos microambientes. Eu tenho o meu microambiente, você tem o seu microambiente, né? Todos vocês têm um microambiente. E nós coabitamos em um grande ambiente. Como é que a gente faz isso funcionar? Essa é a regra, né? Então a gente tem que pensar nisso, que eu estou colocando em prática, eu estou reagindo de acordo com o meu microambiente, num ambiente, mas em que há outros microambientes. E aí eu não posso achar que eu sou a dona da verdade, né? Certo. O Peterson, eu gosto muito do Jordan Peterson, e ele tem um livro das 12 regras, e ele fala assim, nunca ache que você não tem o que aprender com o outro. Sempre, imagina. Esse é o maior erro que um ser humano pode achar. Alguém sempre tem algo para te ensinar. Isso é fato. É isso. O ser humano é fascinante. E nós duas somos apaixonadas pelo muito. ser humano. Por isso que a gente estuda Acho que dá para perceber um pouquinho. É fascinante. Andressa, eu quero te agradecer por mais uma presença aqui no nosso podcast Questão de Pele e Cabelos. Quero convidar vocês para seguir a gente nas mídias sociais e esperar mais, que tem mais coisa boa aí surgindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.